Você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com base bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas, em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha. Está começando mais um De Pai para Filho. Estamos aqui nos estúdios em São Paulo da RTM Brasil. Você pode estar nos ouvindo pelo rádio, pelo site da RTM, pode estar nos ouvindo no YouTube da Juventude, que é @nacontramão_RTM, e pode estar nos ouvindo pelo podcast. Seja onde você estiver nos ouvindo, manda uma mensagem para a gente saber que você está aqui e você é livre para participar da nossa conversa. Então, o De Pai para Filha existe para que você faça parte da nossa mesa. Senão a gente estaria aonde? Pai em casa, depois do almoço, conversando. Curtindo, né? De boa a vida. Exatamente. Né? Então, estou aqui com meu pai, que também é meu pastor JP. Muito bem, bom estar aqui com você. E hoje nós vamos conversar sobre traumas. A pergunta é, pai, muitas pessoas, inclusive se fala muito na internet que as novas gerações são mais traumatizadas que as anteriores, porque parece que a galera mais velha das outras gerações era traumatizada, mas caía e levantava e aprendeu a levantar, e as gerações mais novas caem e ficam chorando lá no chão, caídas. E a pergunta de hoje é, isso realmente é uma realidade? Tá todo mundo traumatizado? Tá todo mundo com caos e não consegue resolver? O que aconteceu com a vida emocional das pessoas, pai? Tá todo mundo realmente traumatizado demais? Então, traumatizado todos somos, você entendeu? E isso de alguma maneira faz você definir os seus caminhos. Os traumas, eles são importantes no nosso processo, você entendeu? Lógico que a gente tem graus diferentes nisso, né? Então, tem traumas que bloqueiam o cara completamente, ele não consegue fazer nada. Você entendeu? Isso é ruim, são graves e a gente precisa então de uma terapia, precisa de um processo de um terapeuta que ajude a gente a destravar e bloquear esses processos, desbloquear, né, esses processos todos na vida para que a vida dê continuidade. Mas na grande maioria das vezes, você entendeu? Eu diria para você que 95% dos casos são traumas da vida cotidiana. Então o cara tem trauma de descer uma escada, porque ele já escorregou na escada, entendeu? Então ele anda com mais, como eu diria, com mais atenção, não é? Na escada. Por quê? Porque ele já escorregou e ele está traumatizado com aquilo. Então aquele trauma deixa ele mais atento. Entendeu? Esse trauma traz muito mais segurança, entendeu? Para ele, porque ele anda mais atento. Isso quer dizer o quê? Que ele não vai mais descer a escada? Não. Eu sofri um acidente de carro alguns anos atrás. Você era pequenininha ainda. Só existia você, acho. Não sei se era só você ou se você nem existia. Então, provavelmente, ou eu não tinha nascido ou era muito bebê. Eu acho que você já era nascida, entendeu? E eu sofri um acidente, bati a Kombi da transportadora num caminhão, né? Então, foi traumático aquilo. Mas eu me lembro que no primeiro dia da minha alta, eu saí do hospital e eu fui dirigir. Por quê? Porque eu sabia que se eu prolongasse demais aquele período, eu me conheço, se eu prolongasse demais, talvez em algum momento eu teria um medo de dirigir outra vez, entendeu? Então, logo na sequência, eu tive alta, fui para casa, dia seguinte, sentei no carro e saí para dirigir, porque para evitar um trauma que pudesse me bloquear, entendeu? Então, eu fui e enfrentei aquele trauma para poder exatamente não ficar bloqueado por ele. Mas eu tenho certeza hoje que muito da minha direção, de como eu dirijo o automóvel, ele também está baseado naquele trauma. Então falou, opa, não vou fazer isso aqui, não vou fazer aquilo lá, não vou fazer dessa maneira, vou daquela, você entendeu? Vou prestar atenção nisso ou naquilo. Porque aquele trauma de dirigir do acidente, ele redirecionou o meu processo de como fazer, me deixou muito mais atento, entendeu? Eu estava sozinho, mas, puxa, eu sou muito mais atento quando estou com as pessoas por perto e tudo mais. Então, isso ajuda. O que a gente precisa parar de fazer, eu acho que a gente tem uma geração muito infantilizada.
Você entendeu? Quem tem muito... os adultos lidam muito melhor com a questão dos traumas do que as crianças. As crianças têm muito mais problema e ficam muito mais bloqueadas com os traumas. Então Às a gente vezes precisa sem saber, amadurecer. né? Aí você cresce como adulto e percebe que foi algo que você desenvolveu na infância. Então, eu não posso comparar um trauma de alguém que tropeçou no cachorro e ele deu uma mordida com um trauma de alguém que perdeu um pai, entendeu? Que sofreu um abuso, que tem coisas que são muito mais complicadas. Mas me parece que hoje todo mundo nivelou os traumas, entendeu? Então o cara escorregou no mercado, ele acha que é a mesma coisa de alguém que teve um aborto num acidente, entendeu? Sim, eu tava vendo são aqui, coisas diferentes. Que o trauma, ele é um evento que te causa um desconforto, certo? Pode ser emocional ou físico, e aquilo fica com você, tipo, você carrega, né? E pode ter vários tipos, psicológico, físico, e dentro deles existem outros tipos de coisas leves, do tipo... Nunca teve bolacha. Aí cresce e quer comer toda a bolacha. Beleza. O abuso. Você foi abusado, então você carrega o trauma disso pra vida adulta. Então existem graus, existem tipos, de acordo com a frequência e com o fato, né, que aconteceu. Se foi físico ou emocional. Eu acho que tem uma questão das pessoas não saberem lidar com o trauma. Entendeu? A gente não pode colocar todos os traumas no mesmo patamar. Entendeu? Apesar de que, se eu não sei lidar com o trauma simples de não ter o biscoito... Nossa, pode entendeu? Virar uma coisa horrível. Pode, porque eu não sei lidar com o trauma. Sim. Então, eu não consigo lidar com traumas graves e não consigo lidar com traumas que são da vida cotidiana. Antes de começar a fazer terapia, eu achava que trauma era... Nossa, a pessoa aconteceu uma coisa horrível na infância dela, sabe? E conversando com a minha psicóloga, ela falou, não, trauma pode ser uma coisa pequenininha que você viveu. Só que eu não sei lidar com aquilo. Exato. E aí você fica revivendo e você não percebe que, você esquece um negócio porque aquilo tá na sua memória. É uma coisa simples. Então, a grande questão pra mim primeiro, eu acho que é difícil a gente nivelar todas as coisas. Mas eu acho que a gente também nivelou num grau de infantilidade a ponto da gente não conseguir lidar com coisas que são muito básicas. Exato. Aí eu levei uma picada de abelha quando eu saí na rua. Então, cara, eu fecho minha casa inteira e não consigo mais sair na rua. É um jeito muito infantil de ver a questão toda. Acho que a gente precisa... eu não sei lidar. Então, um terapeuta vai ajudar você a lidar. Mas eu acho que a gente tem uma geração muito infantilizada. Você entendeu? A gente veio de uma geração... Então, eu vou ser muito assim, claro, com tudo, para tentar exemplificar. Tem uma música do Cazuza que é Ideologia, eu quero uma para viver. Porque a família anterior, a geração do Cazuza, veio da ditadura. E eles tinham uma coisa na cabeça, e vou fazer isso. Quando essa geração teve filhos, eles colocaram os filhos dentro de uma bolha, que ficou completamente sem coisa. Então o cara não sabe lidar mais com isso. O que a próxima geração fez? Se enfiou nas drogas, que veio de um processo libertário, você entendeu? Da década de 50, 60, 70, 80. Veio de uma coisa libertária no mundo inteiro. Então, a geração dos anos 80, ela veio com essa liberdade muito maior. Era tanta regra que pensou-se sem regra. Acabou completamente regras. Então, os pais que vieram de uma coisa extremamente... regrada, rígida, aprisionante, entendeu? Asfixiante... Pôs para a próxima geração assim, vou deixar meu filho completamente... O filho sempre vai tentar fazer diferente do pai, né? Então, a geração que veio depois, veio assim, fazendo loucuras. Com drogas, com sexo, com tudo. Veio completamente liberal, estourando tudo no máximo. A geração que vem desses pais, você pode ver, tem um retorno para o conservadorismo, para segurar a coisa um pouquinho mais, porque era muito liberal. Virou bagunça, os pais se entregaram ao alcoolismo, às drogas, à promiscuidade. A geração que veio desse falou assim, meu Deus, precisa ter um pouco de regra.
Você entendeu? Porque essa geração veio completamente sem regra. Aí veio essa minha geração. Então, essa minha geração, você entendeu? Já veio assim, tipo, opa, peraí, tem limites as coisas, mas esses limites também foram difíceis. Então, o que acontece? A gente começou com a educação positiva. Então, a educação... sempre... Quando a criança tá batendo em você e gritando, Isso. espera o tempo Tá dela, deixa ela bater em bofeteando a você. sua cara e você, não, calma, ela ainda não entendeu e não sei o que lá. Então, a gente tá vindo de uma geração mimimi, de uma educação positiva. E aí é um problema, porque essa geração não está conseguindo lidar com as suas ansiedades, não está conseguindo lidar com seus traumas cotidianos. Entendeu? Quando você vai falar, eu tratei um cara que falava para mim assim, não, meu pai, ele tinha uma rixa tremenda com o pai. O problema é que o pai prometeu dar um carro para ele. Ele queria preto e o pai deu vermelho. O cara não consegue lidar com isso. Ele ganhou o carro do pai. Ganhou o carro, irmão. Entendeu? Mas ele lida. Não, ele fez de propósito porque me deu o carro vermelho. Ele não sabe lidar. Você entendeu com isso? Então, assim, peraí. Essa geração que a gente está criando, que a minha geração está criando, criou uma geração de imaturos, que não conseguem lidar com as suas frustrações. Por quê? Porque a gente veio de uma geração, não, eu não vou fazer assim, eu vou trabalhar com meu filho. Nós em casa nunca tivemos isso. Eu nunca tive medo de que vocês tivessem pequenos traumas, entendeu? De que vocês ralassem o joelho e lidassem com esse trauma, entendeu? Porque é trauma. Você tá correndo, feliz da vida, ai que delícia, trupicou, ralou o joelho, saiu sangue, doeu, ardeu pra caramba. Na minha geração, metiolate. O negócio entendeu? arde. Agora não vai nada. A vovó sempre trazia um metiolate pro meu joelho. Eu acho horrível. que não fazia nada, mas doía Nossa, que nem um doía inferno. muito. Você entendeu? Meu Deus. E depois lidar com a casquinha. Que tem que deixar lá. Não, a pode gente não arrancar. consegue lidar com o tombo, a gente não consegue lidar com a ardência do tombo, a gente não consegue lidar com a casquinha que fica depois. Entendeu? Então a gente precisa prestar atenção nisso. Eu acho que o problema não são os traumas. Todos nós somos traumatizados. Mas como a gente lida com o trauma é que é um problema. Precisamos começar a trabalhar as nossas gerações e os nossos jovens e adolescentes e crianças a, de maneira madura, observar esses traumas e a sobreviver a eles. Muito bom, muito bom. Só daqui a gente já saiu com uma ideia do que pode fazer com os nossos traumas. Que pior seria se falássemos e somente falássemos e você saísse daqui sem nada para você fazer. Então, daqui você já sabe que pode correr atrás de entender qual é o tipo de trauma e tratar isso, já que todos nós temos traumas. Ó, manda aqui mensagem pra gente que a gente tá esperando. A gente volta quando, pai? Semana que vem, para variar um pouco. Tchau. De pai para filha. Realização Transmundial.